Diz aí, pessoal, beleza? Aí, ó, fala pra mim, qual que é o módulo de qual disciplina que começa com um pôr do sol desse, né? Fala a verdade. Aí vocês pensam, certamente isso que ele está mostrando deve ter, de alguma forma, alguma relação com o que ele vai dizer. E não tem nada a ver, simplesmente estou no momento procurando, estava no momento procurando um local com a menor quantidade de ruído possível para poder estar fazendo as gravações dessa primeira videoaula. Achei este quarto aqui dentro da minha casa e aí lembrei que eu tenho um belo de um pôr do sol aqui e estou compartilhando com vocês tão simplesmente. Mas vamos aos fatos e vamos ao que interessa. E o que interessa para a gente agora é falar um pouco do módulo 4, da parte laboratorial da disciplina de FIS 26, certo? E bom, como vocês bem devem saber, primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é César Henrique Lenz e alguns de vocês devem me conhecer, principalmente os representantes de turma, porque cheguei a fazer algumas reuniões com eles nos últimos semestres, o último semestre em específico, né? Porque eu era o coordenador das disciplinas de mecânica e agora passou a ser então o professor Marco Ridente. Certo? Certo. Esse semestre estou responsável então pelo módulo 4, onde nós essencialmente abordamos mecânica analítica e também gravitação. O que é um tanto quanto estranho, porque experimentos, a gente está na parte experimental da disciplina, experimentos na área de gravitação é algo extremamente complexo e ao mesmo também, quando a gente fala em mecânica analítica, a gente está falando normalmente em formalismo lagrangiano e hamiltoniano e como eu falei, trata-se de formalismo, como que a gente pode resolver problemas de mecânica utilizando um determinado tipo de notação. Certo? E claro que isso abrange absolutamente toda a mecânica e não só a mecânica. Mas enfim, claro que eu pensei em coisas que podem ser interessantes para vocês e a gente vai tentar realizar coisas bem bacanas aí. Obviamente vai dar trabalho, mas vamos aos fatos. Primeiramente falar um pouquinho da disciplina, de como que vão ocorrer as coisas. Então a disciplina ela começa no dia 1/6, terça-feira, onde vocês devem estar vendo aqui justamente nesse dia essa primeira videoaula e vai até o dia 25/6, que vai ser o último dia para vocês fazerem a última entrega referente ao módulo da disciplina. A nota do módulo da disciplina, essencialmente 3 atividades, 3 relatórios dividido por 3, ou não, como vocês vão ver. Na verdade eu vou dar uma escolha para vocês aqui, como vocês verão na sequência. Tá? Aqui tranquilo, né? Simplesmente uma média ponderada de 3 relatórios, sem problemas. Enfim, como eu falei, serão 3 atividades. E a primeira atividade vai ser justamente uma atividade relacionada à parte de gravitação, tá? E deixa eu virar aqui, deixa eu tentar buscar o melhor ângulo aqui. Voltaram aos latidos. Essencialmente, eventualmente vocês podem ouvir alguns latidos, tá? Eu moro com alguns cachorros. Bom, enfim, atividade 1. Pêndulo de Cavendish. Vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes a respeito desse pêndulo de Cavendish, onde essencialmente o que Cavendish fez foi utilizar o fato de que massas atraem uma a outra devido à força gravitacional para tentar determinar uma densidade média do planeta Terra. Certo? Mas não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, porque eu vou estar dando uma aula teórica, inclusive, para vocês a respeito do pêndulo de Cavendish. E o que eu vou querer de vocês com relação a isso? Uma coisa ou outra, como vocês vão ver. Na verdade, eu vou dar opções aqui para vocês. Uma, e esse é o mínimo do que eu vou querer com relação a esse experimento, é um roteiro experimental barato e execuível sobre o pêndulo de Cavendish. Um roteiro muito bem detalhado de absolutamente tudo o que a gente precisa para montar de forma barata, em casa ou no laboratório com poucos recursos, um experimento que envolva o pêndulo de Cavendish. Aqui, deixa eu já deixar uma coisa clara. Na próxima videoaula, que deve estar sendo postada junto com essa, eu vou estar detalhando mais a respeito dessa atividade, de como deve ser feito esse roteiro e tudo mais, apesar que vocês devem saber fazer roteiro bem melhor do que eu, com certeza, certo? Então, esse é um ponto. Quem resolver fazer só o roteiro, o grupo que resolver fazer somente o roteiro da disciplina, o roteiro desse experimento, e também alguma coisa computacional referente a isso, vai ter que fazer as outras atividades relacionadas à disciplina, que são outras 2, como a gente vai ver logo em seguida. Quem tentar fazer uma montagem do experimento e ver se consegue algum tipo de resultado, ou se não conseguiu algum tipo de resultado, discutiu porque não conseguiu o resultado e me entregar um relatório, ou seja, vai ter que entregar o roteiro e
um relatório referente a esse experimento, não vai precisar fazer as duas outras atividades. Tá ok? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, os representantes podem entrar em contato comigo, a gente faz uma reunião e eu explico direitinho. Então, vocês aqui têm a opção de fazer só o roteiro e as outras duas atividades na sequência, tá ok? Ou o roteiro, que tem data de entrega, o roteiro experimental, data de entrega dia 11 de junho de 2021, vocês vão ter que entregar independentemente esse roteiro. E para quem resolver entregar o relatório do experimento de uma possível montagem que vocês queiram tentar fazer, vai ter que entregar no dia 25 de 6 de 2025, ou seja, último dia para entrega de atividades referentes à disciplina. Tá? Então vocês vão ter esse dia, e aí quem resolver realizar uma montagem e me entregar um relatório referente a esse experimento, não vai precisar então fazer as outras duas atividades. Tá escrito aí bonitinho. Aliás, essa apresentação eu também vou estar disponibilizando, tá ok? Vamos lá. Quem só quiser me entregar o roteiro, então terão outras duas atividades para realizar. Uma delas, atividade 2, que é a braquistócrona. Eu também vou estar dando uma aula teórica a respeito da braquistócrona, que isso aí já está diretamente relacionado a uma coisa que nós chamamos de princípio de minimação, que nos faz, saindo do formato, tomando uma lagrangiana, nos faz chegar em equações que são conhecidas como equações de Euler-Lagrange, que me resultam aí, dado um sistema físico, nas equações de movimento do mesmo. Tá ok? Então, aí, se for o caso de vocês escolherem fazer essas atividades e só entregar a atividade referente ao roteiro experimental de Cavendish, então essa atividade, as instruções sobre essas atividades, sobre essa atividade braquistócrona, será postada no dia 8 de 6 de 2021 às 13 horas, tá ok? E a entrega do relatório terá que ser no dia 18 de 6 de 2021, até meia-noite, essencialmente, tá ok? E em seguida, vamos ter uma atividade 3, pêndulo simples, só que com algum agregadinho ali, como vocês vão ver. Eu vou estar postando as instruções no dia 15 de 6 de 2021 e vocês vão ter que me entregar o relatório no dia 25 de 6 de 2021. Já falei, como disse, e vou reforçar aqui. Me entregam essas duas atividades a mais quem escolher por simplesmente me entregar um roteiro experimental referente a Cavendish, ao experimento de Cavendish, e não tentar fazer a montagem. Quem tentar fazer a montagem do experimento de Cavendish não precisa entregar essas duas atividades, o relatório referente a essas duas atividades. Quem resolver fazer o experimento, quem resolver montar o experimento de Cavendish, vai entender por que eu estou dando essa possibilidade, estou abrindo essa possibilidade, porque a montagem do experimento de Cavendish é muito difícil e conseguir um resultado é muito difícil. O que eu vou querer é que vocês se esforcem para tentar conseguir um resultado, quem optar por fazer isso, e é claro que eu vou estar passando instruções para tal. Quem não conseguir nenhum resultado, o grupo que optar por isso e não conseguir resultado, vai ter que me explicar por que não conseguiu resultado, falar de todas as dificuldades e tudo mais, certo? Todas as atividades, como vocês já sabem, devem ser feitas no Classroom. Eu já abri o espaço ali no Classroom para vocês. E não serão tolerados atrasos, tá ok? Porque eu não posso atrasar a nota, a entrega da nota, então não tem como vocês me atrasarem a entrega. Beleza? Então, tá ok. Outro agregado bastante importante. Quem resolver fazer o experimento de Cavendish ou não vai ter que informar quando for entregar o roteiro experimental. No roteiro experimental vai ter que estar lá escrito: ó, nós resolvemos fazer a montagem de Cavendish, ou nós não vamos fazer a montagem de Cavendish, tá ok? Para eu ter ciência disso, é importante que eu tenha ciência disso, apesar que depois, quando chegar no momento pertinente, eu vou estar fazendo essa consulta com vocês. Ok, pessoal? Ok, então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre os relatórios, enfim, vocês podem entrar no site da disciplina, eu acho que eu deixo um link aqui, onde tem orientações a respeito de relatório. Também essa apresentação vai estar disponibilizada para vocês, e lá vocês vão ver o que eu vou querer, qual que é o mínimo que eu vou querer num relatório. Então, basicamente, claro, um resumo do trabalho, isso é essencial que tenha, e aqui já o quantos pontos isso vale. Introdução teórica também, onde vocês vão ter que estar sempre utilizando nas abordagens um formalismo lagrangiano, com exceção do experimento de Cavendish, né? Vocês vão ter que estar utilizando um formalismo lagrangiano na parte da introdução teórica, quando vocês forem fazer as deduções das equações de movimento e tudo mais. Toda a parte de procedimento experimental, onde vocês vão ter que me explicar
todo sobre toda a montagem, se caso houver montagem. Se não houve montagem, eu enviei o vídeo para vocês, vocês vão ter que me falar sobre a questão da aquisição de dados. Aliás, também mesmo havendo uma montagem, vai ter que haver aquisição de dados, então vocês vão ter que me explicar como que vocês fizeram a aquisição de dados e tudo mais e tal, enfim. Os resultados, mostrando e discutindo um pouco dos resultados, conclusões, aquele básico que vocês já sabem a respeito de relatórios muito melhor do que eu. E, enfim, além disso também eu vou querer alguns entregáveis para além do relatório, que são os arquivos referentes tanto à aquisição de dados, assim como também os arquivos, os scripts dos modelos computacionais que vocês criarem para fazer as devidas comparações do que é teoria e do que é experimento e fazer as discussões do porquê que um experimento deu certo, não deu e tudo mais e tal. Tá? Como já aqui, ó, todas... Bom, observação 1, observação 2, enfim, tá aí, já falei sobre... isso é bastante importante. Eu sempre vou estar disponível para vocês, tá, pessoal? Dentro daquele que seriam os horários de aula. Das 13h30 às 16h30, de terça-feira a sexta-feira, eu vou abrir um link no Classroom para o Meet, tá? Então, os grupos que quiserem tirar alguma dúvida, discutir alguma coisa, é só entrar lá, mas eu peço sempre que me envie um e-mail para eu estar podendo organizar uma fila de dúvidas, tá bom? Mas sempre vou estar disponível esse horário para vocês, para a gente trocar ideias com relação a qualquer montagem, qualquer experimento e etc. Beleza? Acho que por hora é isso. Essas são as primeiras instruções referentes à disciplina. Vocês já estão na pegada da disciplina. E próxima videoaula vai ser especificamente sobre o experimento de Cavendish, onde eu vou estar passando várias instruções, inclusive dando uma aula teórica a respeito desse experimento. Tá bom, pessoal? É isso aí, vamos lá. Desculpa o vídeo não ter ficado lá tão bem feito, não ser uma super produção, mas e também o meu dedo ficar aparecendo toda hora aqui, ó, que maravilha. Mas é isso, bora lá. Valeu, abração, gente. Até a próxima.